E olha, a gente continua acompanhando agora mais um caso de violência que está atingindo a população em situação de rua. A gente tem falado sobre essa problemática aqui no Cidade, né? Pois é, minha gente. Olha, um dos motivos para essa população estar assim tão vulnerável, para ser alvo de tantos crimes, é que eles não teriam onde ficar, né? Não teriam abrigos aqui suficiente para acolher essa população. Então, nós fomos em busca da resposta, viu? E o repórter Neto Mota está ao vivo para saber o que a prefeitura tem a dizer sobre a oferta de vagas para as pessoas em situação de rua nesses abrigos. Neto. Olha, Beatriz, inclusive, essa é uma das falas, do Rafael Machado, que é o representante local do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Foi um ponto levantado também ontem na reunião que aconteceu no Tribunal Regional Eleitoral. Mas a Prefeitura diz que aqui, na capital, existem os serviços especializados de atenção à população em situação de rua, que são conhecidos como Centro Pop. Além do Centro Pop, tem também outros serviços de acolhimento. Por isso que eu vim conversar aqui com a Tarsila Brandão, que é diretora de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Tarsila, boa noite. Explica pra gente a diferença, né? Vamos começar falando do Centro Pop e do serviço de acolhimento. O que difere os dois? Pronto, Neto. Boa noite a todos. Nós estamos falando de dois serviços diferentes, mas que a atenção é exclusiva à população em situação de rua. O Centro Pop é um serviço de atendimento especializado, que é um serviço corriqueiro que funciona de segunda a sexta-feira aqui na cidade de Maceió. Nós temos hoje 3 unidades em funcionamento, distribuídas pela capital, um na Levada, um no Jaraguá e um no Benito Bentes, que foi o mais recente de todos. E nós temos o serviço de acolhimento à população em situação de rua, certo? Na totalidade de hoje, nós ofertamos 220 vagas. Essas vagas são divididas em serviços de acolhimento executados diretamente pela nossa secretaria, que totalizam hoje 100 vagas, que são dois abrigos ou 2 serviços de acolhimento, tecnicamente falando, que um é voltado para a população adulta, que vai de 18 a 59 anos, misto, podendo atender homens e mulheres, e um outro serviço com mais 50 vagas que atendem um público que a gente chama de famílias. Quando as famílias estão em situação de rua, nós acolhemos essas famílias, pai, mãe, enfim, essa a estrutura familiar que se apresenta hoje para a gente nessas unidades. A oferta desse serviço ele é feita de 2 formas. Esse usuário pode procurar o serviço através de demanda espontânea, indo até os serviços de acolhimento, ou encaminhado pela rede, que faz parte tanto da Secretaria de Assistência ou de parceiros de outras políticas públicas que fazem o atendimento à população em situação de rua. O Centro Pop é uma via de acesso a esses serviços de acolhimento através dos encaminhamentos das nossas equipes ou também pelos serviços de abordagem social, da Secretaria de Assistência também. É aquele serviço que vai até o usuário, oferta o acolhimento, oferta o atendimento ao Centro Pop, orienta também para acesso à documentação civil ou até mesmo encaminha para os POPs, para que eles possam tomar um banho, possam se alimentar, porque essa é a natureza do serviço do POP. Ele é um serviço que funciona durante o dia e esse usuário ele pode fazer a guarda de pertences deles, ele pode tomar banho, ele tem um atendimento técnico, atividades socioeducativas também ofertadas dentro dessas unidades e, além disso, a alimentação. O representante da população em situação de rua, o Rafael, disse que essas vagas não são suficientes. O que é que regulamenta esse número de vagas? Existe a possibilidade de aumentar? Existe sim. De fato, a gente tem uma demanda crescente da população em situação de rua. A gente entende que, desde o processo da Covid, houve um aumento sim, de pessoas. A gente tem tentado fazer um diagnóstico, com as nossas estratégias, com as nossas equipes, para entender esse número. Mas a gente tem, sim, uma previsibilidade de oferta de aumento de vagas, certo? Provavelmente, até o fim da semana que vem, a gente vai estar abrindo, não por execução direta, mas sim por execução indireta, através de uma OSC, que vai fazer a oferta desse acolhimento, de mais 50 vagas na parte alta da cidade, especificamente no Benedito Bentes.
Tarsila, você esteve ontem, né, como representante da Secretaria de Desenvolvimento Social na reunião que aconteceu no TRE. O que foi que vocês ouviram e quais os pontos que vocês devem ficar como os responsáveis? Exatamente. Ontem estivemos no TRE, através de um chamado, né, do presidente, para discutir, uma vez que o último episódio aconteceu ali na região, né, que nós temos um prédio de reforma do TRE, e o doutor Clever, né, levantou a bandeira para discussão. Então, ali foi discutido entre várias pastas o que é que pode se melhorar para fazer o atendimento a essa população. Sinalizamos a possibilidade de ampliação das equipes, da abertura dos centros POPs aos finais de semana, mas a gente também espera que para fazer essa oferta, ampliar essa oferta, a gente também precisa de recursos, pensar no orçamento, para a gente ampliar essa rede de atendimento à população em situação de rua. É um esforço diário da Secretaria, da Prefeitura, de pensar melhorias. A gente sempre está pensando de forma técnica, de forma organizada, para tentar dar a essa população um olhar diferenciado que elas precisam. Tarsila, como é que funciona a abordagem social, né? Já que muita gente perguntou, mas é reincidente, sempre tem população em situação de rua ali na Praça Sinimbu e em outros pontos que a gente já sabe que tem. Como é que funciona esse serviço da abordagem social, até para esclarecer os nossos telespectadores? Ótimo, Neto. Acho que a primeira coisa que a gente pode levantar é que o acolhimento, o acesso ao serviço tem que ser de forma voluntária. Essas pessoas que são abordadas, elas só acessam os nossos serviços se elas tiverem interesse na oferta. Não é nada feito de forma compulsória. A gente vai, a gente aborda, a gente orienta, na perspectiva de um convencimento de que aquele espaço da rua não é um espaço que prevê uma segurança para aquela pessoa, onde ela vai ter um acesso adequado à alimentação, inclusive a segurança física dela. Só que no processo de convencimento, a gente aborda rotineiramente o serviço de abordagem social da nossa secretaria. Ela funciona de domingo a domingo, pela manhã, com a equipe diurna e com a equipe noturna, e é um processo de aproximação com esse usuário. A gente cria estratégias de aproximação e na oferta desses atendimentos e nesses serviços que a gente tem dentro da secretaria. E vocês acham que a mendicância, por exemplo, acaba fazendo com que eles não saiam de certos pontos por conta do que eles pegam ali, através de pedidos à população? Então, a mendicância é um outro processo de situação de rua. Não é aquelas pessoas que praticam a mendicância são pessoas que estão em vulnerabilidade e que usam esse espaço para ampliar o acesso aos mínimos que eles precisam. Mas é um trabalho também do serviço de abordagem estar com essa população para explicar, para dar acesso aos direitos sociais, inclusão nos serviços e no benefício da assistência, na perspectiva da garantia de direitos e da possibilidade da saída das ruas. Tarsila, muito obrigado por ter nos atendido, por ter nos esclarecido aqui sobre pontos importantes, né, Beatriz? Porque dentro da prestação de serviço que a gente está fazendo aqui, todos os dias a gente está discutindo um ponto trazido pela própria população em situação de rua, mostrando o que o poder público está fazendo, para a gente entender também como é que funciona, porque a gente já imagina que não é uma política tão simples de ser feita, né? Até porque quando envolve direitos, as pessoas que sequer têm documentos, isso fica ainda mais complicado e tem outras questões. Volto para você.